Vamos retomando aqui o nosso primeiro bloco, começando a falar das causas de exclusão da culpabilidade. Inicialmente, nós vamos falar da imputabilidade. O que é imputabilidade? Imputabilidade pode, como a gente falou no primeiro tempo, né, dade significa condição de. Então, imputabilidade significa condição de culpável. Imputabilidade é a capacidade de culpabilidade, é a possibilidade do indivíduo saber e controlar aquilo que se faz. Trata-se de capacidade psíquica de sentir o apelo normativo. Trata-se, segundo Jacobs, da falta de competência para questionar a validade da norma penal. Então, imputabilidade é a capacidade de culpabilidade. É a reunião dos elementos e dos defeitos de formação da vontade do indivíduo para ser destinatário da lei. Em última instância, estudar imputabilidade é uma pesquisa nos defeitos de formação da vontade antijurídica do autor. Eu quero saber se ele tem alguma doença, se ele tem alguma deficiência, se ele tem algum déficit de inteligência. Então, imputabilidade é o estudo das condições pessoais do indivíduo para saber e controlar aquilo que faz, para ter capacidade de ser destinatário da lei penal. Imputabilidade significa condição de imputável e possuir capacidade de culpabilidade. Muito bem. Como é que a imputabilidade está equacionada no Código Penal? Artigo 26 do Código Penal. Artigo 26 reza que é isento de pena quem, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, quando nós falamos em inimputabilidade, nós podemos pensar em inimputabilidade a partir da doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, desde que fosse ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Esse artigo 26 adota uma corrente biopsicológica da imputabilidade. Não basta a existência do elemento psiquiátrico, não basta a existência do elemento biológico para retirar a capacidade de culpabilidade do indivíduo. Mais do que ser portador da doença, mais do que ser portador da deficiência mental, é indispensável que os efeitos da doença se manifestem no caso concreto, obnublando a capacidade do indivíduo de ser destinatário da lei penal. Então nós adotamos um critério biológico e psicológico, junto ao alinhamento da doença, do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, existe o elemento psíquico da capacidade de não entendimento, da ausência de capacidade de entendimento da lei penal em razão da prática da conduta do indivíduo. Bom, e o artigo 26, parágrafo único, vai falar ainda em mais uma modulação de culpabilidade, mais um modulador de imputabilidade. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então nós temos aqui a perturbação mental funcionando não como uma causa de isenção de pena, mas como uma causa de redução da pena. Então nós temos ao todo 4 moduladores de imputabilidade: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e perturbação mental. O estudo específico das doenças mentais, o que é uma doença mental? É uma alienação sobre a base biológica reconhecível físico-organicamente. Então, quer dizer, é um transtorno, é uma alteração mental. Isso vai ficar mais bem estudado em medicina legal. As doenças mentais que retiram a capacidade de autodeterminação do indivíduo, isso é mais bem estudado em medicina legal. Aqui, para nós, basta que saibamos que a doença mental tira a capacidade de culpabilidade do indivíduo se os efeitos daquela doença mental se manifestarem no caso concreto. Porque, claro, eu posso ser um doente mental, eu posso ser um esquizofrênico, mas estou medicado.
Então, apesar de existir o elemento biológico, o elemento psiquiátrico da doença, os efeitos da doença não se manifestam no caso concreto porque o remédio controla ali a extensão do avanço da doença. Por isso que é uma teoria biopsicológica. Não basta a doença deve ter efeitos concretos para suprimir a autodeterminação de vontade do indivíduo. Agora, para a análise dessa doença e dos efeitos desta doença, é indispensável o incidente de insanidade mental. É indispensável que haja o incidente de insanidade mental no qual o perito legista vai descrever se o indivíduo, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente capaz ou incapaz de compreender o caráter ilícito do fato. Então vejam, o juiz está vinculado ao incidente de insanidade mental? Não. O juiz não está obrigado a seguir as razões do que o legista descreve no laudo, apesar de que 99% dos casos ele não vai ter conhecimento técnico para contrariar o laudo. Mas, como regra, ele não está vinculado às razões do parecer médico-legal. Agora, ele é obrigado a exigir o incidente. Deu para entender? O delegado ele tem que representar, se entender que o sujeito é inimputável, o delegado não requisita um incidente de insanidade, ele representa ao juiz um incidente de insanidade mental e o juiz, depois da requisição da representação do incidente de insanidade mental, ele pode decidir com seu livre convencimento motivado. Mas veja, não é efetivamente um livre convencimento, porque ele tem que se motivar, ele tem que motivar essa decisão, ele vai motivar com base que está no laudo. Tá? Então, apesar do juiz não estar vinculado às conclusões do laudo, na prática ele acaba ficando vinculado à conclusão do laudo. Desenvolvimento mental retardado. O que é o desenvolvimento mental retardado? O desenvolvimento mental retardado seria um desenvolvimento mental insuficiente da inteligência. A pessoa possui um déficit de inteligência e não consegue ser destinatário da lei penal. Lá em medicina legal vocês vão ver que a pessoa pode ser classificada como idiota, imbecil ou débil mental, e a depender da classificação, a idade temporal de 3 anos, de 3 a 7 anos, de 7 a 12 anos. Vocês vão estudar isso melhor em medicina legal, né? A classificação do grau profundo ou do grau leve de deficiência mental e o coeficiente intelectual referente a essas classificações. A pessoa que não tem a pessoa deficiente mental acaba sendo inimputável por ausência de autodeterminação da sua vontade, desde que os efeitos da deficiência mental se manifestem no caso concreto. Então imagina que a pessoa tem deficiência mental, mas isso não anula a sua capacidade de entendimento para determinadas atividades. Então ela não vai ser considerada deficiente mental para o direito penal em relação à sua culpabilidade. Por fim, nós temos o desenvolvimento mental incompleto. O que é o desenvolvimento mental incompleto? Aqui para o Código Penal, nós estamos falando basicamente de duas classes de sujeitos. Nós estamos falando do surdo-mudo e do silvícola inadaptado. O que é o surdo-mudo? Isso é autoexplicativo. É o indivíduo que é surdo, não consegue ouvir o som, logo ele não fala. Não é que ele é necessariamente mudo. Se você enfiar uma faca num surdo, ele vai gritar. Então não é que ele é mudo, ele é surdo. Mas o seu processo de integração social, como não foi normal, ele acabou tendo um déficit de integração à comunidade. Logo, ele seria inimputável, o que hoje não faz tanto sentido. Talvez isso fizesse sentido em 1920, em 1930, mas hoje, com o avanço da medicina, com o avanço da pedagogia, com o avanço da educação, com o avanço da quebra das barreiras sociais, seria um pouco exagerado afirmar que o surdo é um inimputável. E a mesma razão é aplicada para o indígena. Quando nós falamos do indígena,
o indígena é inimputável. Isso é um absurdo. Você sustentar que o indígena é inimputável por ausência de capacidade de culpabilidade. Na realidade, o indígena ele é imputável, como qualquer pessoa. Não existe ali um defeito no processo de formação da sua vontade. Acontece que o indígena ele age a partir de um erro de proibição condicionalmente culturado. Um erro de proibição culturalmente condicionado. Como assim? Imagina, um índio está andando numa feira, vê uns passarinhos trancados numa gaiola e abre a gaiola para soltar os passarinhos. Um exemplo de livro, tá? Ele não sabe o desvalor penal daquela conduta. Ele age em erro de proibição. Mas ele não tem nenhum problema do ponto de vista biológico da formação da sua vontade. Então seria até mesmo uma ação preconceituosa equiparar o indígena a um deficiente mental ou a um doente. Mas o Código Penal continua trabalhando com o indígena não adaptado no artigo 26, como se ele fosse uma pessoa com desenvolvimento mental incompleto. E é isso que você vai marcar na sua prova, porque é a doutrina clássica que não foi até hoje contrariada a ponto de derrogar esse dispositivo penal. Tudo bem? Então, o desenvolvimento mental incompleto é voltado para o surdo-mudo, para o silvícola inadaptado. E na semi-imputabilidade, no artigo 26, nós temos as pessoas com perturbação mental. Neuroses, por exemplo, pessoas com fobias, pessoas com perturbações mentais. O juiz aqui tem duas opções. Ou trabalhar a perturbação mental como causa de redução da pena, como uma causa de diminuição da culpabilidade do sujeito, ou aplicar, pelo artigo 98 do Código Penal, uma medida de segurança ao semi-imputável quando ele entender necessário. Então, o grau da perturbação mental é tão alto que ele entende que é necessário substituir a pena privativa de liberdade por uma medida de segurança com a finalidade curatelar. Bom, o Código Penal adota só o critério biopsicológico? Não. O Código Penal, no artigo 27, adota excepcionalmente o critério puramente biológico. Para quem? Quando nós estamos falando de criança e adolescente. Para criança e adolescente, o modelo é puramente biológico. Criança e adolescente são inimputáveis até os 18 anos por uma opção político-criminal. Não é que quando eles fazem 18 anos desce um raio de sol, um raio dourado do céu e eles adquirem a plena maturidade psicológica. Não é isso. É uma opção político-criminal. Tem países que é mais cedo, tem países que é mais tarde. No Brasil, fixou-se o limite etário de 18 anos como marco de inimputabilidade. Então, ainda que nós estamos diante do Einstein, não importa, ele será considerado inimputável até os 18 anos e será aplicado a ele o código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, com todas as suas mamatas do ECA. Né? Então, eles não praticam crime, praticam ato infracional, eles não são presos, são apreendidos, eles não cumprem pena, cumprem medida socioeducativa, eles não cumprem pena... enfim, eles são internados, eles não são presos. Tem todo um sistema terapêutico curatelar para não criminalizar o jovem em conflito com a lei. O artigo 28 do Código Penal, ainda no que tange a imputabilidade, vai falar da emoção e da paixão. O artigo 28 ele é claro no sentido de afirmar que a emoção e a paixão não retiram a culpabilidade do sujeito. Então, eu não posso alegar que agi dominado por uma violenta emoção e sem capacidade de autodeterminação da minha vontade, porque o Código Penal é expresso que emoção e paixão não derrogam a vontade do indivíduo.
esse artigo 28, a origem dele estaria no artigo 27, parágrafo 4º do Código de 1890. Porque era comum a alegação da privação de sentidos, da inteligência, em razão de uma violenta emoção, para justificar os uroxídios, que eram os homicídios praticados pelo marido contra a mulher. Ah, eu descobri que foi corno e, em razão de uma violenta emoção, matei a minha mulher para lavar a minha honra com sangue. Né? Para afastar a possibilidade da alegação da violenta emoção como tese de defesa, esse artigo 28 surgiu. Surgiu justamente para evitar teses de defesa de uroxídios, mas isso acabou se expandindo para todos os delitos. Então, eu xingo você, isso é jurisprudência clássica do STJ. Eu ameaço você, eu vou te matar, depois eu alego que eu proferi ameaça no calor da discussão sob o domínio de uma violenta emoção e agi sem ânimos fredo, sem ânimos frio, sem ânimos calmo, não refleti no momento da execução da minha conduta. Não importa. A emoção e a paixão não suprimem a capacidade de culpabilidade do sujeito por previsão expressa do artigo 28 do Código Penal. O artigo 28, inciso 2, ele ainda vai falar da embriaguez. Não exclui a imputabilidade penal, inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, não suprimem a culpabilidade do sujeito a embriaguez voluntária ou a culposa. Embriaguez voluntária é aquela embriaguez que o sujeito voluntariamente busca alcançar o estado de alienação dos seus sentidos. A embriaguez culposa é aquela embriaguez acidental. O indivíduo ele bebe voluntariamente, mas não quer o entorpecimento que acaba acontecendo por um descuido durante o consumo da substância de álcool. Como é que eu imputo os crimes praticados pelo sujeito em estado de embriaguez? Eu imputo esses delitos pela teoria da actio liberi in causa. A teoria da actio liberi in causa ela vai sustentar que, quando uma conduta posterior impune por si mesmo, eu aplico a pena do comportamento doloso prévio. Então, trata-se da imputação da culpabilidade prévia para uma ação posterior na qual ocorrem os demais elementos do delito. Então, eu vou aplicar a culpabilidade prévia no momento que o sujeito voluntariamente se autocoloca em estado de embriaguez para punir a conduta praticada em embriaguez que não há vontade. Eu estava totalmente alcoolizado, sem domínio da minha conduta, durante o estado de embriaguez. Bom, nós vimos que pelo princípio da culpabilidade deve existir dolo ou culpa contemporâneos à ação do sujeito. Mas se não há dolo e culpa porque a pessoa está embriagada, como é que eu puno o indivíduo? Pela teoria da actio liberi in causa. Se a ação é livre na causa, eu vou aplicar o dolo e a culpa antecedentes da culpabilidade prévia do sujeito para punir a culpabilidade subsequente que seria impune por si mesma. Agora, o que acontece? Muitos autores, aqui exemplo, Basileu Garcia, Nelson Hungria, Fragoso, Alberto Silva Franco, Zaffaroni, Paulo Queiroz, Fernando Galvão, Regis Prado, Paulo José da Costa Júnior, Álvaro Mairink, João Mechieri, César Bittencourt, ou seja, farta doutrina sustenta que a teoria da actio liberi in causa seria inconstitucional por abrir uma janela à responsabilidade penal objetiva. Como assim? Eu estou punindo objetivamente o comportamento do sujeito em estado de embriaguez, que não concorre para o resultado com dolo ou com culpa. Eu estou empregando uma culpabilidade preliminar ao estado de embriaguez, em que haveria dolo ou culpa de se autoembriagar para punir um dolo posterior inexistente, um dolo de homicídio, um dolo de lesão corporal, um dolo de ameaça, e daí por diante. Mas não tem problema. Adota-se até hoje a teoria da actio liberi in causa,
enquanto técnica de imputação. Haveria um prolongamento da ação típica, que iria desde o momento da autocolocação na situação de inimputabilidade até a consumação do delito. Teoria da axio libere in causa. A embriaguez ainda, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º, vai trabalhar excepcionalmente com a possibilidade de exclusão do delito quando a embriaguez for completa e involuntária. Então, o que nós temos? É isento de pena o agente que, por embriaguez incompleta, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o Código Penal admitindo a possibilidade de, na embriaguez completa, aquela total, e involuntária, aquela que vem de caso fortuito ou força maior, o sujeito não pode responder pelos seus atos. Exemplo da doutrina, exemplo ridículo. A pessoa está andando e cai dentro de um tonel de cachaça e sai completamente alcoolizada do tonel de cachaça. Não faz sentido a análise. A pessoa estaria embriagada involuntariamente e fortuitamente. Ou um exemplo mais crível, você toma um remédio, mas não sabe que aquele remédio tem um efeito colateral específico para 1% da população brasileira e você está dentro daquele 1% da população brasileira e você acaba ficando embriagado em razão dos efeitos colaterais daquele remédio. Uma embriaguez também completa e involuntária. Se a embriaguez for voluntária, eu nunca vou excluir a culpabilidade. Se a embriaguez for involuntária, eu posso excluir a culpabilidade desde que ela seja completa. Tudo bem? E por fim nós temos a embriaguez pré-ordenada, que é aquela embriaguez em que o indivíduo consome a substância entorpecente para praticar um delito futuro, que é uma agravante da pena. Então a embriaguez pré-ordenada, inclusive, aumenta a pena pelo Código Penal. Sobre a inimputabilidade, era isso que eu queria falar com os senhores. Nos vemos no próximo bloco para falar das demais causas de exclusão da culpabilidade.